Bom, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar de volta no nosso ciclo de seminários semanais sobre os desafios da Covid-19. Seguindo o nosso cronograma, a gente tem abordado temas que estão no entorno da crise, principalmente temas ligados à questão socioeconômica, e hoje nós temos o prazer de ter o João Manuel Pinho de Mello, atualmente diretor do Banco Central. O João é ex-aluno, ex-professor, ex-colega. João, é um prazer tê-lo aqui. A gente vai seguir o nosso formato de sempre. O João vai fazer uma apresentação um pouco mais longa, porque hoje a gente não tem um segundo apresentador. E depois da apresentação do João, a gente faz uma sessão de perguntas e respostas, em que quem tiver interesse em fazer uma pergunta usa o recurso de levantar a mão. Aí, na medida em que as inscrições vão chegando, eu abro o microfone, as pessoas fazem as perguntas. Gostaria de pedir que as perguntas sejam, como de costume, breves, não passem de 30 segundos, para que a gente possa dar chance do número maior de pessoas de participar da discussão, para que a gente consiga cobrir um número de tópicos mais abrangente. Fazendo a propaganda, semana que vem teremos o tópico de globalização no período pós-Covid, com o Thierry Verdier e a Maria Cristina Terra. Então, sem mais delongas, vou passar para o João. Obrigado mais uma vez, João, prazer tê-lo aqui. É contigo. Obrigado, Juliano. O prazer é todo meu. Boa noite a todos e a todas. Claro que é um prazer especial. Esta também é a minha casa. Posso estar momentaneamente longe, mas será sempre a minha. Eu certamente sempre considerarei minha casa. Então é um prazer muito especial. Eu vou falar um pouco sobre a atuação do Banco Central aqui no combate às consequências econômico-financeiras da pandemia da Covid-19. Só um pouco para contextualizar, deixa eu colocar aqui a missão do Banco Central do Brasil, que se nós formos ao site do Banco Central no canto sudoeste dele, haverá bem pequenininha assim a missão, mas acho que é importante relembrar que a missão do Banco Central do Brasil tem 3 pilares: estabilidade do poder de compra da moeda. Isso significa compromisso com o centro da meta determinada pelo Conselho Monetário Nacional, assegurar um sistema financeiro sólido, significa resiliente a choques relevantes, e assegurar também um sistema financeiro eficiente. Isso aqui quer dizer eficiência produtiva, eficiência locativa, e nisso seguimos, mas estávamos totalmente focados nesse terceiro ponto, na agenda BC-RECH, e numa agenda enorme de indução de concorrência, não só no setor bancário em si, mas pensando em intermediação financeira de modo geral e nos mercados correlatos, como distribuição de produtos de investimento e meios de pagamento. Sempre quis dizer isso porque, como a gente estava com uma agenda muito que chamava muito a atenção no terceiro pilar da missão, que é a promoção de um sistema financeiro eficiente, e nós estávamos concentrados e gastando nossas energias nisso, muito porque nós tínhamos de longe atingido os primeiros 2 objetivos, né? A estabilidade do poder de compra da moeda e havíamos assegurado um sistema financeiro sólido. Então, principalmente no que se refere ao objetivo de sistema financeiro sólido, às vezes é o tipo de coisa que a gente só percebe quando precisa, né? E acho que a gente está naquele momento que a gente precisa, que é um momento de coletar, de uma certa forma, o pagamento do sinistro, que a gente pagou um prêmio esse tempo todo, sobre diferentes aspectos, né?
Então, o sistema financeiro brasileiro passou por quase incólume pela grande crise financeira internacional e por uma recessão quase sem precedentes, 2014, 2016, e está conseguindo aqui caminhar um choque de uma natureza totalmente diferente, inesperada, e um choque bastante forte. Colocar um pouco a agenda de hoje, acho que é importante fazer um background, ver onde nós estávamos no começo da pandemia, porque isso tem consequências para a formulação da estratégia de combate. Mostrar um pouco, acho que todo mundo conhece, mas é sempre bom mostrar o choque em si e suas repercussões no sistema financeiro e na economia real. Eu vou descrever um pouco a estratégia de enfrentamento da crise até este momento e colocar em seguida os resultados das medidas de enfrentamento da crise e uma conclusão rápida. Onde que nós estávamos no começo da pandemia? Deixa eu mostrar um pouco da evolução da intermediação financeira que tinha ocorrido. Acho que já há algum tempo se persegue uma estratégia quando se pensa na intermediação financeira de modo geral, ou seja, mais além do mercado de crédito bancário, que era um aumento da penetração dos mercados de capitais e uma maior confiança na alocação de crédito livre, ou seja, a preços de mercado, na alocação de capital e no financiamento aí da suavização de consumo. Isso tanto do lado do passivo do sistema financeiro de modo geral, quanto do lado do ativo. Foi feita uma aposta de crowd-in e, a meu ver, essa aposta foi extremamente bem sucedida. Durante anos, se questionou um pouco, eu acho que é um questionamento legítimo, se a ausência e a fragilidade do mercado de capitais privados demandava uma maior alocação centralizada, direcionada de capital, de crédito, ou se, na verdade, era essa alocação centralizada que causava a debilidade do mercado de capitais como alocador. A gente apostou aqui que era o segundo sentido da causalidade, e era uma aposta que estava se mostrando extremamente bem sucedida. Nós víamos uma recuperação, primeiro um aumento da penetração do mercado de capitais, uma recuperação muito acentuada do crédito livre, mostrando aqui, fortalecendo os canais de transmissão da política monetária e embasada em avanços institucionais importantes. E, ao mesmo tempo, nós vimos uma retração do crédito direcionado, que também tem consequências quando se pensa em política monetária. Isso foi objeto de comunicado de ata do Copom, mas fato é que, do ponto de vista de alocação, o mercado privado estava cumprindo o seu papel. Isso aqui, colocando um pouco em perspectiva, a captação não bancária, e eu vou falar um pouco mais sobre essa pontinha aqui, que ela tem a ver com a segunda parte da apresentação. Isso aqui é só para colocar em perspectiva aqui uma parte do estoque e do que estava ocorrendo na captação do lado da penetração de mercado de capitais. Isso aqui é o estoque de debêntures emitidas por empresas não financeiras. A gente viu, como eu disse, um avanço do financiamento, principalmente para o mercado de capitais das empresas de grande porte. E uma consequência interessante é que o crédito bancário em si livre começou a fluir para pequenas e médias empresas e pessoas físicas, buscando, digamos, retornos que já eram mais difíceis de serem alcançados pela penetração e competição do mercado de capitais para as empresas maiores e as corporações. Isso tem implicações a respeito de qual era o posicionamento do balanço do setor bancário no começo quando ocorreu o choque da pandemia da Covid-19.
Então, aqui a gente vê, por exemplo, a evolução do crédito com recursos livres para pessoa física e jurídica e a evolução do direcionado. Então, isso aqui está dizendo, basicamente, o setor bancário estava se direcionando para o crédito livre e crescendo tanto nas pessoas físicas como jurídicas, com o crédito direcionado basicamente caindo um pouco ou constante. Então, esse mais ou menos, então, se a gente olhar, por exemplo, as concessões de crédito no fluxo para pequenas e médias empresas e grandes empresas, a gente vê exatamente esse movimento que eu descrevi. No fundo, crédito bancário para empresas grandes, mais ou menos constante, está subindo um pouco na ponta, mas se você olhar aqui nos últimos 2 anos e pouco, constante, e a gente viu um crescimento grande do crédito bancário nas pequenas e médias empresas. Isso aqui já é reflexo do bom desempenho do mercado de capitais para as empresas grandes e o crédito bancário fluindo para empresas médias e pequenas, onde, de fato, a intermediação bancária em si tem, inclusive, mais valor. Né? A gente via a rentabilidade do setor bancário subindo um pouco, mas muito devido à maior exposição aqui a pequenas e médias empresas e pessoas físicas, tá? Que é um tipo de rentabilidade diferente do que você e remunera um risco diferente também, evidentemente, em relação a empresas grandes. Aqui a gente mostra, por exemplo, os ROIs do setor bancário, vendo um pouco esse movimento. É evidente que as perspectivas futuras não necessariamente refletirão aqui esse movimento passado de recuperação de ROIs. E lembrando que esses retornos aqui, eles refletem também uma mudança de composição de carteira para carteiras que são um pouco por natureza mais arriscadas. Então, ver onde nós estamos do ponto de vista de liquidez de capital, isso aqui é bem importante. Todos os conglomerados bancários sujeitos, que basicamente é o S1 aqui, tá? S1 eu quero dizer, os bancos eles são divididos em 5 segmentos para efeitos regulatórios e de supervisão. Os bancos maiores é o que estão sujeitos, por exemplo, ao cumprimento de alguns requerimentos no âmbito do Financial Stability Board, como a razão de cobertura de liquidez, que é basicamente quanto você tem de ativo líquido para cobrir saídas de curto prazo, e o Net Stable Funding Ratio, que é o quanto você tem de passivo longo para cobrir ativos longos. Então, todos eles com níveis, isso aqui é liquidez, tá? Bem acima dos níveis regulamentares. Estou aqui mostrando um pouco o índice de liquidez. Isso aqui não é exatamente o LCR, mas é o índice de liquidez do Banco Central, que segue bastante de perto. Aqui 1 é o nível regulamentar. A gente via basicamente muita liquidez nos bancos públicos, eu vou mostrar um pouco disso, e os bancos privados no movimento agressivo de concessão de crédito, com níveis de liquidez mais baixos, uma coisa só se reflete a outra, mas ainda assim muito acima do requerimento regulatório que estaria aqui em cima dessa linha horizontal no número 1. Tá? Aqui a gente está olhando a dispersão do Net Stable Funding Ratio, que é esse, que é o de longo prazo, né? Ativos pacientes partes passivos pacientes para ativos longos, e a dispersão do LCR. Se nós olharmos a dispersão, estava todo mundo muito acima, níveis muito confortáveis, e aqui tem um pouco, de uma certa maneira, você pode pensar nisso como se a gente estivesse pagando o prêmio de um seguro, tá? E essa liquidez. E ela se mostra no momentos que você enfrenta um choque desse, sem precedente. Você pode falar que isso aqui é parecido com o Black Swan, aí você vê o valor disso.
Só mostrando aqui um pouco de fluxo de caixa dos bancos recentemente, só chamar a atenção aqui nos bancos públicos, a gente tem esse movimento aqui positivo no fluxo de caixa dos bancos públicos, que é fluxo de liquidação de crédito. Isso aqui é basicamente as pessoas repagando os bancos públicos, e o que repagou foi muito acima do que concedeu. Então, você tem essa grande pressão positiva no fluxo de caixa dos bancos públicos. Se nós olharmos os privados, também é positivo, mas bem menor, o que, no fundo, é um quadro que é o dual deste aqui, ó, do LCE, do índice de liquidez mais baixo dos bancos privados em relação aos bancos públicos. Isso aqui é retirado do último relatório de estabilidade financeira publicado pelo Banco Central. As simulações feitas no último relatório de estabilidade financeira, que foi publicado, se eu não me engano, no começo de abril, na primeira quinzena de abril, mostram que o setor bancário tem capacidade para enfrentar choques grandes, inclusive as perdas que podem se originar aí na economia, nos agentes reais afetados pela Covid-19. Os testes de estresse específicos para os eventos da Covid-19, supondo queda na avaliação de risco de crédito, ou mesmo aumentos de inadimplência das empresas e dos trabalhadores dos setores mais afetados, mostram um efeito expressivo no aumento de provisões. Tá? Mas o nível atual de capital do Sistema Financeiro Nacional de provisões constituídas funcionam aqui como amortecedores importantes desses choques. Tá? É isso aqui que eu chamei aqui um pouco, a gente está coletando o pagamento do sinistro aqui. Tá? Por um lado, o teste de estresse específico demonstrou que o sistema bancário tem capacidade de recompor os níveis mínimos de capital. Por outro, as provisões e o efeito disso sobre capital pode comprometer o crescimento sustentado do crédito da economia. Considerando a rentabilidade nos períodos pré-crise, seriam necessários 3 anos de resultado aqui para recompor a atual capacidade de capital, que está muito acima dos requerimentos mínimos de Basileia, mas é importante frisar isso. E aqui a gente precisa destacar, e eu vou ir com bastante detalhe, que as medidas adotadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil visam a mitigar esse risco, reduzir a pressão sobre o sistema bancário, tanto do ponto de vista de capital quanto do ponto de vista de liquidez, e garantir aqui o funcionamento regular da intermediação financeira. E eu vou mostrar que até o momento nós fomos bastante bem-sucedidos. Os índices, olhando para capital, mantiveram-se bastante confortáveis, bastante superiores aos mínimos regulatórios exigidos e acordados no âmbito dos acordos internacionais. De novo, mas as provisões aqui são importantes e podem exigir movimentos de capital. Importante aqui uma medida, vou depois elencar, mas importante tomada do ponto de vista de capital do Sistema Financeiro Nacional é a permissão temporária da não dedução do crédito tributário do prejuízo fiscal decorrente das operações com hedge no exterior. Isso aqui é o famoso overhead, que nos momentos de desvalorização cambial consome capital do sistema bancário. Então, a gente precisa tomar uma medida emergencial aqui para dar um alívio de capital no sistema bancário. E eu quero sempre frisar as medidas de apoio à liquidez e alívio de capital no sistema bancário, elas de uma maneira ou de outra percolam e chegam na economia real. Não tem milagre aqui. E o mandato de atuação do Banco Central é
na verdade, não é nem na intermediação financeira de modo geral, apesar de ter sido expandido agora, mas até o momento no sistema de crédito. E eu vou mostrar que isso chega na ponta, na economia real, tem muita ansiedade quanto a isso, é natural, a ansiedade é esperada, mas é importante dizer que o que se faz aqui é garantir o funcionamento de uma infraestrutura totalmente crucial para o funcionamento da economia, e isso tem efeitos na economia real. Mostrando aqui um pouco os índices de capitalização e alavancagem. Então, nós vimos aqui, isso aqui é o índice de capital principal, Basileia, e as razões de alavancagem totalmente confortáveis, o que nos permite aqui amortecer muito do choque advindo das consequências econômico-financeiras da Covid-19. Mostrar aqui rapidamente, porque isso aqui todo mundo já meio que sabe, mas acho que é sempre importante, são a natureza e o tamanho do choque. Isso aqui são os dados de venda no varejo da Cielo, que a gente vê quedas assim sem precedentes. Por exemplo, varejo total caindo algo perto de 57%. O efeito em não duráveis enorme. Perdão, o efeito em duráveis em serviços enorme, um efeito menor aqui nos não duráveis. Isso aqui tem muito supermercado, né? Mas a gente vê assim, só para visualizar o tamanho do choque. O movimento da expectativa de crescimento, segundo a pesquisa Focus, a gente chegando em previsões aqui, aí perto, a previsão média em queda de 5 pontos percentual do PIB no ano. Isso aqui é um pouco de dados de consumo de energia elétrica. De novo, isso aqui produção, quando você olha o veículo do lado de consumo de energia, não é perfeito, evidentemente, é só ilustrativo. Só o tamanho do choque que a economia real sofre, e evidentemente isso tem consequências no setor financeiro. Isso aqui é o IBCBR, que é o índice do Banco Central, do produto, aqui, o tamanho a magnitude do choque. Isso aqui olhando aqui estava olhando um pouco para a economia real, agora olhando para a parte financeira, a saída e os fluxos de capital e evidentemente contraparte aqui no câmbio é algo bastante forte nos emergentes de maneira geral, no Brasil em particular. Isso aqui é percepção de risco e VIX nos emergentes, só para ver, de novo, o tamanho do choque. O indicador de apetite ao risco em avançados versus emergentes é um choque comum aos emergentes. A gente teve um choque que foi mais forte no câmbio no Brasil, como se sabe, e a saída de fluxo no Brasil foi bastante forte. Lembrando que os movimentos de câmbio, como eu disse lá atrás, têm consequências para o capital do sistema financeiro. Isso aqui é a saída de capital nos não residentes, só comparando algumas crises. Isso aqui é da Covid-19, isso aqui é sempre marcado em D0, né, como se tivesse o começo da crise, comparando com a grande crise global, o taper tantrum e o China scare aqui, que é o verde. Então, a gente está falando de coisa de ordem de magnitude maior. Aqui no mercado financeiro, só mostrar que as consequências são no balanço dos bancos, mas em outras partes da intermediação financeira. Isso aqui, vou mostrar um pouco do que aconteceu com os spreads nas debêntures incentivadas, muitas delas que estavam nas carteiras no mercado de capitais, nos fundos. Isso aqui é um crescimento de spread em debêntures AA e A, uma coisa bastante forte. E depois eu vou querer enfatizar essa parte aqui, que não é a volta total, mas a gente já começando a ver um arrefecimento muito devido à injeção de liquidez que foi feita. Isso aqui só as incentivadas, um movimento muito parecido. Vendo aqui fluxos e o que aconteceu com o volume, compras e vendas em março
e depois a gente começando a conseguir injetar liquidez de maneira indireta, evidentemente, aqui. A gente vê a indústria de fundos aqui sofrendo lá da venda e os bancos conseguindo absorver boa parte desse fluxo na compra. E eles só conseguiram absorver isso porque foi injetada liquidez no setor bancário, o que faz a liquidez percolar para as outras partes da intermediação financeira, deixa o mercado razoavelmente funcional, mesmo ou menos disfuncional, o que, em última instância, chega, assim, na economia real. De novo, mesmo gráfico que eu apresentei antes, isso aqui era apresentando o movimento estrutural e aqui enfatizando o movimento na ponta, na variação de estoques de debêntures, a gente já vê o negócio caindo. Aqui mostrando um pouco as operações de crédito, pessoa jurídica e pessoa física. Vou minimizar aqui. Eu queria enfatizar esse movimento de recuperação. Depois eu vou falar um pouco sobre este. Até março nós não observamos nenhuma queda relevante nas operações de crédito para pessoas jurídicas, nem PMS, e a gente vê esse movimento muito forte aqui nas grandes empresas. Então, isso aqui foi basicamente um efeito de uma pressão no setor bancário vinda não do lado que tipicamente a gente vê na literatura, nos exemplos históricos, do lado passivo dos bancos, nos depósitos, senão do lado dos ativos dos bancos. Isso aqui são as empresas sacando suas linhas de stand-by de liquidez, que é um movimento natural, dado o tamanho e a incerteza do choque, que você puxar a liquidez, as empresas puxaram a liquidez. Isso aqui é você sacar em linhas de stand-by que são relativamente caras, tá? Para manter a liquidez do caixa. Não tem nada de errado com isso, é perfeitamente normal. Só que isso aqui mostra esse movimento, a pressão de liquidez que foi colocada no setor bancário brasileiro em muito pouco tempo. Perdão. Isso aqui é só um pouco para enfatizar esse movimento na ponta. A gente não vê uma queda de concessões nas pequenas empresas e você vê um aumento enorme de concessões nas grandes empresas, muito por conta dos saques nas linhas de stand-by que principalmente as grandes empresas têm no setor bancário. Falar um pouco da estratégia de enfrentamento da crise. Os objetivos da atuação da autoridade monetária aqui é evitar disfuncionalidades, assegurar confiança nos mercados. As medidas do Banco Central visam a manter o sistema bancário líquido e estável para fazer frente aos desafios que já se apresentaram e talvez virão à frente, garantir que o sistema fique capitalizado para que o canal de crédito continue a funcionar com normalidade, oferecer condições especiais para que os bancos possam rolar as dívidas dos setores afetados pela crise. Nós tomamos uma medida importantíssima de rolagem de dívida aqui, que já injetou uma quantidade enorme de recursos na economia real, como eu vou mostrar. Inclusive, foi a primeira medida de rolagem de dívida que foi tomada mundialmente. O Fed fez a dele, acho que 8 dias depois. Garantir que o mercado de câmbio funcione com normalidade, sem disfuncionalidades de liquidez. Nós não nos apoiamos contra o vento no câmbio. A atuação é para evitar disfuncionalidades específicas. Manter as condições monetárias estimulativas aqui para que o crédito sirva como canal de impulso ao crescimento, sem prejuízo ao objetivo de manter a inflação controlada. Nós temos um compromisso do Copom com a manutenção da inflação no centro da meta. E reforçar aqui que as medidas adotadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central não encontram paralelo na história do sistema financeiro nacional. Eu vou mostrar com detalhe, mas nós colocamos de pé um projeto de 4 anos de linha financeira de liquidez, que é, no fundo, um projeto para tornar o redesconto, a janela de redesconto funcional. Era um projeto de 4 anos. Por que era um projeto de 4 anos? Enfim, isso vem menos ao caso aqui. O fato é que nós colocamos de maneira segura, em 3 semanas,
linhas que já estão rolando hoje de redesconto contra debêntures e redesconto também contra a carteira de crédito dos bancos. Coisa que teve-se muita dificuldade historicamente se fazer por razões que são menos pertinentes ao momento. Conjunto de medidas aqui, as medidas de liquidez. As medidas incluem a liberação de compulsório que nós fizemos preventivamente, inclusive com uma medida bastante importante de revisão do LCR, que conta de depósito compulsório para a formação da razão de liquidez, da razão de cobertura de liquidez, que foi muito importante para que os bancos entrassem na crise com liquidez. A oferta de linhas temporárias especiais de liquidez, a reativação aqui, as linhas temporárias de liquidez foi a que eu citei, na verdade é um projeto de colocar o redesconto de maneira funcional e rapidamente em prática para empréstimos contra lastro em debêntures e carteiras dos bancos. A reativação do depósito a prazo com garantia especial, isso aqui um pouco para a gente garantir que a liquidez vai fluir. Algumas dessas linhas, elas atingem mais os bancos maiores, um pouco por construção, por ter empréstimo compulsório no caso da debênture, e atingem alguns bancos que têm algumas carteiras de crédito específicas que podem ser redescontadas com segurança. Então, para garantir que a liquidez fluísse para todo o sistema, por exemplo, as financeiras, nós reativamos o depósito a prazo com garantia especial, que no fundo é seguro de depósito para tickets maiores, e a vedação por prazo determinado, a distribuição de resultados acima dos limites legais, evidentemente, e o aumento de remuneração dos administradores de maneira temporária. Então, como eu disse, liberação dos depósitos compulsórios, oferta de linha temporária de liquidez rastreada em debêntures, que a gente chama de Letel debêntures, e rastreadas em carteira de crédito, Letel LFG. É nesse bullet aqui que a gente diz que é sem precedente, e hoje o Banco Central do Brasil faz o que lá o fundador da Economist, Walter Bagehot, lá no século XIX, falava que era a função primordial de uma autoridade monetária, que é emprestar para garantir liquidez contra bom colateral. Na medida de liquidez também é preciso citar aqui que não é uma decisão do Banco Central do Brasil, e sim uma decisão do legislador, que é a Emenda Constitucional 106, que ampliou o mandato de atuação do Banco Central, e a atuação será também em paralelo, em analogia ao que é feito no câmbio, para corrigir disfuncionalidades. Aqui um pouco o público-alvo da potencial da Emenda Constitucional 106, que é para poder atuar diretamente, por exemplo, não sempre por meio do Sistema Financeiro Nacional, mas atuar diretamente na compra de debêntures, cédulas de crédito imobiliário, cédulas recebíveis imobiliários, todo o conjunto de ativos que o Banco Central poderá comprar diretamente e não simplesmente redescontar por meio do sistema bancário. Lembrando que o novo instrumento não inclui cotas, não inclui instrumentos de equity nem cotas de fundos de investimento. Então, aqui, um pouco do potencial que nós temos. Então, aqui é o tamanho do arsenal. Tá? Se esse arsenal vai ser todo usado, isso aqui é uma coisa que a gente precisa ver como vai usá-lo com segurança para garantir, evidentemente, os interesses do contribuinte brasileiro aqui, que tem interesses nisso por meio do balanço do Banco Central do Brasil. Mas o importante é ter o arsenal para, se precisar, atuar. Muitas vezes, só a presença do arsenal já ajuda muito a corrigir as disfuncionalidades e acalmar os mercados. As medidas de capital. Então, coloquei conjunto de medidas de liquidez e medidas de capital. O segundo conjunto aqui com as medidas de capital consiste em reduzir temporariamente as exigências regulatórias que requerem capital e provisão das IFs. O que é isso aqui? Isso aqui é o que eu disse que é a renegociação, eu vou mostrar os números dela. Sempre que há repactuação, isso tem implicações a respeito do capital que é exigido na operação
e implicações regulatórias para provisionamento. O que nós fizemos foi as repactuações que foram feitas, mantidas a mesma taxa de juros, foram flexibilizados os requerimentos de capital e de provisão. Isso significa uma quantidade enorme de repactuações, o que significa um volume significativo de alívio para a economia real, na forma de parcelas que deveriam ter sido desembolsadas e que foram repactuadas para frente. Então, originalmente é uma medida de capital que afeta diretamente a quantidade de crédito disponível para as pessoas físicas e empresas. O Conselho Monetário Nacional também reduziu, a partir do segundo tri deste ano, a exigência do adicional de conservação de capital principal, que é um adicional em cima. No fundo, é o nosso prêmio. Não é hora de pagar um prêmio tão grande de seguro, agora é de receber, coletar o pagamento pelo sinistro. E, de novo, outra importante medida aqui que o Conselho Monetário tomou é o alívio de capital para as instituições financeiras com a permissão temporária, e eu reforço aqui temporária, para não dedução do crédito tributário de prejuízo fiscal decorrente das operações com rede cambial no exterior. O terceiro conjunto de medidas é a flexibilização de requerimentos regulatórios, porque o sistema financeiro, evidentemente, está com exigências operacionais grandes neste momento. Só dizendo um pouco aqui, as medidas tomadas pelo Banco Central focaram na liquidez e capital. Aqui são as medidas com os seus potenciais e o que efetivamente já foi implementado. Então, são medidas de liquidez cujo potencial total é 1,2 tri de reais. Já foram liberados de liquidez 260 bilhões, muito disso tem oferta, tem demanda aqui, e não necessariamente todo esse potencial precisa, deveria ou será concretizado em liquidez efetiva, às vezes nem precisa, e está muito no começo ainda, isso aqui é um potencial ao longo do tempo. Na liberação de capital aqui, nós temos um potencial grande e muito disso já implantado, que a dispensa de provisionamento por repactuação é basicamente o potencial todo de repactuação que pode ter no sistema financeiro, por isso 3,2 tri. Não necessariamente tudo isso será repactuado. Aqui, nós também, eu elenco aqui duas medidas, que é a nossa linha de swap com o Fed, que foi ativada, e a criação da linha, que é a linha para pequenas e médias empresas de folha de pagamento. Resultado, mercado de capitais. Aqui eu quero enfatizar essa parte aqui. Só o fato... João, desculpa. João, só para te avisar, a gente está com 40 minutos, só para... Eu vou tomar só mais uns 5 minutos. Beleza, ótimo. Obrigado. Aqui só um pouco... A gente teve esse estresse, os spreads aqui nas debêntures, no fundo é um estresse no mercado muito no mercado de fundos de crédito. Aqui a gente já vê, não voltamos, estamos longos de voltar para os níveis pré-crise, mas nós vemos uma estabilização com alguma diminuição. Isso muito, em parte, é o fato de nós termos aberto a linha financeira de assistência financeira de liquidez lastreada em debêntures, o que dá vazão para o setor bancário, que essa vazão percola aí para o resto da intermediação financeira. No crédito bancário, só comparando 2020 e 2019, isso aqui são dados do final de março, se eu não me engano, nós não vemos uma diferença muito grande de concessões, nem para pessoas físicas, nem para pessoas jurídicas, muito disso tem repactuação aqui. Se nós olharmos o crédito para o custo de crédito continua caindo, nós não vemos grandes movimentos de preço e nas taxas médias de juros nas concessões. Muito tem de repactuação com as mesmas taxas, por medida do Banco Central. Aqui um pouco as novas contratações, vendo que nós temos um fluxo bom, tanto em corporate, middle e pequenas empresas e pessoas físicas. Aqui
são as renovações que eu disse como resultado direto da medida de repactuação que nós tomamos. Aqui, só para enfatizar alguns números, tá? De valor de parcelas repactuadas, nós temos 60 bi de parcelas repactuadas aqui. Isso quer dizer dinheiro que sairia e foram da economia real, que teria que ser repagado para o setor bancário, que foi repactuado para frente. Desses tem, por exemplo, 7 bi em valor de parcelas para pequenas empresas. Então, já foram injetados 7 bi em pequenas empresas, médias, por esse mecanismo. Só prestar um pouco de contas aqui da linha de folha de pagamentos. É uma linha que é vista como aquém do seu potencial. Nós escolhemos colocar potencial grande nessa linha, muito do que não, do potencial aquém vem da demanda, mas eu queria enfatizar aqui que isso aqui já é metade, em poucas semanas é metade do que é concedido em microcrédito no ano inteiro, já afetando a manutenção de 1,2 milhão de empregos, e tem uma sazonalidade grande. Essa linha tem um potencial e nós vamos fazer ajustes na linha. O Congresso vai fazer ajustes, provavelmente vai fazer ajustes na linha que vai potencializá-la bastante. De novo, só para concluir, a gente tem um choque sem precedentes de saúde pública na economia real e na integração financeira. O Banco Central atuou aqui com grande tempestividade para garantir um bom funcionamento dos mercados financeiros. O setor bancário líquido e capitalizado é um colchão valioso. E o novo mandato aumenta o arsenal e amplia o escopo de atuação. E nós estamos também considerando e faremos medidas necessárias para garantir que a fluidez do crédito para a economia real. Muito obrigado. Desculpa por ter estourado um pouco tempo aqui. Não, João, foi excelente. Foi muito bom ter uma visão tão detalhada. Enquanto as pessoas se preparam para as perguntas ali, uma coisa que me ocorreu é sobre a interação entre a liquidez dos bancos pré-crise, em particular o fato dos bancos públicos estarem com índice de liquidez tão mais alto do que os privados, e aquele aumento dos spreads das debêntures durante o período de crise. Para mim, eles ilustram duas coisas. O fato de que os bancos talvez não estivessem com apetite tão aguçado para a tomada de risco, já no pré-crise, e que durante a crise o risco aumentou, né? E acho que seria interessante se você conseguisse elaborar um pouquinho mais sobre como que, num contexto como esse, os bancos podem, de fato, né, como que essas medidas vão criar incentivos para que os bancos, de fato, aumentem os empréstimos na ponta e tomem risco, né, do ponto de vista dos incentivos que estão sendo gerados ali. Eu acho que tem tem claramente várias medidas em escala aqui de liquidez, mas eu queria escutar um pouco mais sobre essa questão dos incentivos à tomada de risco, que eu acho que é um tema central. Sim, excelente pergunta. Só deixa eu... Acho que é mais fácil eu achar o slide. Os bancos privados, o setor privado, olhando para a liquidez, estava e o fluxo de caixa, né, o gráfico do fluxo de caixa, que acho que é o anterior, sim, com um apetite bastante grande, aumentando bastante a tomada de risco. Eu acho que os bancos públicos têm uma dinâmica peculiar, um pouco aí de alguns rescaldos, talvez, do passado, mas os bancos privados, a parte privada, sim, com apetite enorme para liquidez, grande para tomada de risco, inclusive indo para segmentos como as pequenas e médias empresas e carteira de pessoas físicas, muito por pressão competitiva nos large corporates, e inclusive ilustrando aí a melhora na intermediação financeira. Claro que, frente ao choque, e eu queria ressaltar este gráfico que eu gosto muito,
esta parte aqui, que isso aqui é uma enorme tomada de liquidez e uma enorme tomada de risco e pressão de liquidez no setor bancário, principalmente advindo aqui da demanda das grandes empresas com linhas de stand-by. As medidas que nós fizemos foi, vamos garantir a liquidez para o funcionamento, para garantir a funcionalidade e evitar descapitalização rápida e promover incentivos, por exemplo, para repactuação de linhas. Incentivos, inclusive, do ponto de vista de capital. Então, se os bancos, à medida que nós tomamos logo no começo da crise, que se os bancos repactuarem, mantendo a mesma taxa de juros do contrato anterior, isso não tem as implicações que havia de aumento de capital e necessidade de provisionamento. Tanto dá um incentivo grande que foi feita uma quantidade brutal de repactuação aqui. Então, isso aqui é uma injeção na economia na forma de parcelas que não foram repagas para os bancos de 60 bilhões, de 57 bilhões de reais aqui. Sendo que, por exemplo, 7 bilhões só nas pequenas e médias empresas. Isso aqui já é o efeito da medida estimulando a repactuação. Então, o escopo de atuação é garantir liquidez, garantir que há pouca pressão do ponto de vista de capital e agora, conforme a necessidade vai se mostrando, a gente vai começando a pensar em novas medidas, inclusive para fazer fluir para a ponta diretamente. Ótimo, João, obrigado. Vamos coletar 3 perguntas aqui. Vou começar pelo Vinícius. Seu microfone está liberado. Só tirar o mudo e fazer a pergunta. É um prazer, diretor Pinho de Mello, ouvi-lo. Acho que vai em linha com o ponto que o Juliano apresentou, e essa medida que você mencionou do alívio em termos de capital que vocês e o CMNE propuseram é de fato das coisas mais rápidas que houve. Eu me lembro que foi na reunião do CMNE de 16 de março, então logo quando a crise se manifestou. E acho que a medida é ótima para o estoque de crédito já concedido. Então, de novo, é um estímulo para você fazer um standstill, dar um fôlego para o pessoal que já tem um crédito. Eu tenho dificuldade em entender como novos créditos, ou para pessoas ou entes, PJs, que precisam de um primeiro crédito, essas medidas todas possam ajudar, e especialmente a preocupação com a questão de risco de crédito. Acho que é uma questão quase insuperável. E a minha preocupação é que, se de algum jeito você atribui algum risco de crédito para quem quer que venha conceder empréstimos, o foco seja no estoque e não em novos empréstimos. Então, a tentativa vai ser de ressuscitar empréstimos passados, potencialmente empréstimos vão ser concedidos para quem ou não precisa, ou tem um projeto de continuidade meio de NPV negativo, uma coisa meio risk shifting, em detrimento de novos créditos. Então, queria ouvir um pouquinho a percepção sobre o problema de risco de crédito e como superá-lo. Obrigado. Vou pegar mais uma. Daniel, é só tirar o mudo e... Oi, obrigado. Eu queria perguntar para o diretor, no último Copom teve um debate acirrado, né, sobre lower bound. Eu queria entender um pouco da cabeça dele, né, que tem, enfim, diretores que acham que tem um lower bound, que não tem um lower bound, e também sobre um pouco da estratégia, né, que teve uma divisão também entre pessoas enfim, dois diretores que achavam que dava para cortar de uma vez só, né, e o pessoal mais do lado gradual. Como ele não participou, queria saber um pouco como ele está vendo esses dois temas. Tá ótimo, João. Acho que não pode responder essas duas, depois a gente pega mais, se aparecer. João, você está no mudo, João. Perdão. Desculpa, acho que agora foi. Obrigado pelas duas perguntas. Obrigado, Daniel. Como você disse, eu não participei do último Copom, então eu não... eu me sinto menos cômodo em comentar. Agora,
o comunicado e a ata estão aí. Acho que a discussão foi sobre a existência de um overbound e que podia, em suas implicações para a cautela. Acho que é um debate que o Copom colocou muito produtivo e para a gente começar a refletir um pouco sobre isso quando o diferencial de juros corrigido para a volatilidade começa a chegar em níveis que podem causar alguma descontinuidade ou aceleração. E quanto à decisão, está lá, foi o 75, mais uma sinalização para a próxima. Eu acho que é muito mais uma percepção aqui de potenciais. Se você espalhar o orçamento para conseguir um pouco mais de informação ao longo do tempo, muito menos uma discordância. A pergunta do professor Vinícius Carrasco, o risco de crédito, de fato, a gente tem um choque dessa magnitude, por isso que eu quis ilustrar graficamente o tamanho do choque. Se nós pegarmos uma medida como a PES, o Programa Emergencial de Sustentação de Empregos de Folha de Pagamentos, tem uma lógica aqui que é você carregar boa parte do risco no Tesouro, mas deixar um pedaço de risk sharing para os bancos, e que é importante do ponto de vista de screening e é importante do ponto de vista de recuperação de crédito também, na frente. Eu acho que tem que lembrar aqui, um pouco pelo benefício do tempo, que países diferentes entraram com espaços fiscais diferentes na crise, né? E o direcionamento para a folha de pagamento também cumpre um papel um pouco de autoseleção, né? Dado que o empréstimo, ele operacionalmente, ele é dado para a empresa, mas o pagamento é feito no empregado, para o trabalhador. Então, isso tem um efeito sobre a autoseleção que é uma discussão legítima que eu acho que a gente tem que ter agora e se precisar, corrigir. Que se você quer ter essa autoseleção, o que pode ter efeito sobre o tamanho da demanda do programa, a gente está totalmente convicto e tem evidência suficiente aqui que se o programa está aquém do que o aporte que foi feito, a gente precisa esperar um pouco e ver os ajustes que serão feitos no Congresso para saber se ele ficará aquém mesmo e esperar ver a duração da crise. A gente tem total convicção que é por razões de demanda, tá? Não de oferta. Então, não é por o risco de crédito na subscrição de crédito está impedindo os bancos de emprestar nessa linha, não. Houve várias dificuldades operacionais, um pouco com certidão negativa de débito por razões previdenciárias, que estava na Constituição e caiu agora com a emenda constitucional 106, um pouco de operacionalização. E eu acho que é inevitável que o Tesouro Nacional acabe sendo um pouco segurador de última instância aqui, né? Isso já é verdade no desenho da PES, da folha de pagamento, é verdade no desenho do Pronamp, que é um programa que já foi sancionado pelo Presidente da República, que é para os menores, né? Que é para empresas com faturamento até 4,8 milhões de reais, faturamento anual, e com uma boa parte de risco de crédito no Tesouro. É natural, a essa altura, que a gente exerça o Tesouro exerça esse papel de segurador. E eu acho que, vendo a necessidade, a gente precisa, é natural que se coloquem aí em pé outros programas com essa natureza. Tá ótimo, João. Edmar, seu microfone está liberado. Obrigado. Tenho uma pergunta de ex-presidente do IBGE, que é a respeito da posição da cesta de consumo pós-Covid, e se isso vai ter impacto aí no regime de metas. Quer que eu explique mais? Não, acho que eu entendi, Edmar. Ok. Vou pegar mais uma aqui. Carlos,
Só liberar, o microfone está liberado. A minha pergunta é sobre a linha para comprar CCBs, que eu não vi o valor que foi liberado até agora, e eu queria saber se ia ser operacionalizada como nos Estados Unidos, que eu creio que eles contrataram uma instituição, acho que foi o BlackRock, para operar pelo Banco Central. Como é que isso vai funcionar aqui no Brasil? Se já começaram a comprar CCBs, que me parece uma coisa bastante sensível. Tá ótimo. João, quer comentar essas duas perguntas? Claro, vou começar por último. Nós estamos agora no processo de operacionalização aí do mandato que foi expandido. Então, os detalhes virão logo em breve. Há necessidade de operacionalização e alguns desafios, é normal isso, é natural. Eu não consigo responder a última pergunta com a precisão que eu gostaria, mas a operacionalização do que será comprado, como e quais os termos virá aí nos próximos, brevemente, conforme, inclusive, norteado pela necessidade que nós virmos aí do ponto de vista de liquidez e disfuncionalidades do mercado. Quanto à pergunta do Edmar, me parece assim como um exercício acadêmico, evidentemente é bem plausível que a cesta de bens mude. Operacionalmente, nós tivemos agora uma alteração de cesta de bens na última pesquisa de orçamento familiar, né? E o que virá para frente de mudanças de mensuração e pesos é uma decisão que tem que ser tomada na frente conforme a necessidade e conforme a capacidade operacional aqui, né? Mas a meta, o regime de metas é baseado no IPCA, né? E ele tem que ser seguido baseado no IPCA, que é um mandato que é conferido ao Banco Central pelo Conselho Monetário Nacional. Obrigado, João. Eu vi que algumas pessoas fizeram perguntas no chat. Vocês não querem levantar a mão e colocar pergunta aqui oralmente? A gente já está chegando no final do nosso tempo. Acho que caberia mais uma pergunta. Gustavo. Gustavo, seu microfone está liberado. Você tem que tirar do mudo. Perfeito. Obrigado, Juliano, João Manuel. Minha pergunta é, hoje num artigo no New York Times, a Sarah Ruskin, ex-membro do Board de Governadores do Fed, ela criticou a atuação do Fed de trazer para o balanço da Autoridade Monetária Americana ativos da indústria de óleo e gás, que, segundo ela, ameaçam a estabilidade futura da economia em função da crise de longo prazo, né, que acontece em slow motion, né, a crise climática. O Banco Central do Brasil tem alguma avaliação em relação a possível exposição do balanço do banco a ativos do setor de combustíveis fósseis, em função da possibilidade agora com esse novo mandato de encarteirar títulos, né, privados também, e potencial, enfim, impactos aí na resiliência futura e riscos associados à mudança do clima, em linha com as recomendações da TCFD? João, só um instante, pegar o do Luiz Roberto, seu microfone está liberado. Você tem que tirar do mudo. Era só para dizer o Edmar que o problema é do IBGE, não é do Banco Central. Quem tem que olhar em cima da cesta é o IBGE, não é o Banco Central, não. O João não tem nada com isso. Brincar com o Edmar. Era só isso. Obrigado. Obrigado, Luiz. Então vai lá, João. Você está no mudo. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. Acho que eu posso responder, acho que num nível de generalidade maior do que você gostaria, mas nós vamos operacionalizar o novo mandato, de novo, conforme a conveniência, conforme os riscos dos ativos, a necessidade, a segurança de fazê-lo, tendo em mente que o balanço do Banco Central do Brasil, em última instância, ou não se escolheu na PEC lá um aporte direto, mas transita para o Tesouro Nacional e, portanto, para o contribuinte, transita por meio das regras estabelecidas
aí em várias legislações, inclusive na Lei 13.820, que disciplina a relação do Tesouro com o Banco Central, no que diz respeito às operações cambiais. A gente vai olhar ativo a ativo, necessidade, risco, segurança de fazê-lo. E de resto pode haver um debate aí sobre a gente tem, evidentemente, nós seguimos do ponto de vista, sempre seguimos antes e depois, independentemente da Covid-19, do ponto de vista de estabilidade financeira, riscos climáticos e outros riscos que podem ter efeito sobre a estabilidade do sistema financeiro nacional. É por esse mecanismo. Tá? Bem, obrigado, João. Acho que a gente já chegou já ao final da nossa hora e, como de costume, a gente tenta respeitar esse limite de 1 hora para as nossas discussões. Eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer mais uma vez ao João Manuel pela excelente participação. Acho que foi extremamente informativo e acho que, pelo menos eu aprendi bastante. Imagino que as pessoas também tenham aprendido bastante sobre a atuação do Banco Central e o trabalho que está sendo feito nesse momento. João, muito obrigado. Lembrando, semana que vem, então, teremos o Thierry Verdier e a Maria Cristina Terra falando sobre comércio internacional no período pós-Covid. Eu que agradeço, Juliano. Muito obrigado e agradeço a todos e todas aí. Tá ótimo, pessoal. Boa noite, então. Até semana que vem. Obrigado, João. Tchau, tchau.